Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens falando sobre Cristoforme, a forma de Cristo moldando a nossa vida, a forma e a vida de Jesus moldando o nosso ser. Enquanto nós estamos vivendo aqui. E a gente se propôs nessa série falar um pouquinho sobre como que nós vamos ser moldados pelo amor de Jesus. Depois nós falamos na semana passada como é que nós vamos ser moldados pelo ensino de Jesus na oração. E hoje nós vamos terminar essa série falando um pouquinho como sermos moldados pelo servir de Jesus. Como que o servir de Jesus serve de exemplo para mim e para você servirmos também a Deus, servirmos as pessoas e sermos modelados e moldados pela vida de Jesus. Para isso eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 20. João, capítulo 13, 1 a 20. Vamos orar antes de lermos a palavra? Senhor, que o nosso coração seja tocado com cada frase, que a nossa mente seja cativa a cada oração, e que os nossos olhos fiquem atentos para toda a história que nós vamos ler agora. E que teu Santo Espírito possa efetuar em nós aquilo que homem algum é capaz de fazer. Nos convencer, nos confrontar e também nos transformar. Eu peço, Pai, para que, à medida que nós formos lendo esse trecho da tua palavra, venha florescer em nós o desejo de servir ao Senhor e o desejo de servir as pessoas da mesma forma como Jesus fez. Fala conosco, Senhor. Tem misericórdia da minha vida e tem misericórdia da vida daqueles que vão ouvir a tua palavra. E faz a tua obra em nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 13, de 1 a 20, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus:
Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu queria iniciar falando algo que talvez possa chocar você. Eu fiquei pensando, qual é a essência da vida cristã? E como a gente vai falar de servir, eu penso que a essência da vida cristã não é servir a Cristo. Para aqueles que acham que a essência da vida cristã é servir a Cristo, nós vamos ter que discordar um pouquinho sobre isso. E por que eu estou dizendo que a essência da vida cristã não é servir a Cristo? Se fosse assim, nós teríamos o primeiro movimento em relação a Deus. Se fosse assim, depende mais da gente. Esse negócio de nos relacionarmos com Deus, se tem como base o nosso serviço a Cristo, a gente se dispõe, nós vamos nos dispor a servirmos a Cristo, então essa relação depende da gente. Depende da nossa bondade em ajudar alguém. O servir e o serviço reside em nós. E eu não concordo com isso. É por isso que eu digo que a essência da vida cristã não é servirmos a Cristo. A essência da vida cristã é o fato de que Ele nos serviu. E se a gente entender isso, muda totalmente a nossa perspectiva sobre o que é servir. Se nós entendermos isso, muda totalmente a nossa visão de como é que nós nos relacionamos com Deus e como é que nós nos relacionamos com o próximo. A essência da fé cristã não está em servirmos a Cristo, mas o fato de que Ele nos serviu. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que Jesus, ele estava fazendo muito mais do que dar uma lição de moral nos seus discípulos. O texto que nós lemos, nós encontramos Jesus
não como um filósofo, ensinando para as pessoas um jeito melhor de se viver. Acho que está dando um pouquinho de microfonia, eu vou pedir só para ajeitar para mim, Robson, por favor. Desculpa incomodar, mas está batendo aqui no retorno. Aqui. Então, Jesus, nesse texto, ele não está querendo dar uma lição de moral nos discípulos. Olha, eu estou servindo. Jesus, nesse texto, também não está sendo um filósofo para falar para os discípulos, olha, esse jeito que eu estou fazendo aqui é a melhor maneira de se viver. Não, o que Jesus está fazendo com seus discípulos é apresentar a essência do Evangelho para eles. Qual é a essência do Evangelho? É que Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. É por isso que a essência da fé cristã não está em servirmos a Cristo, mas o fato de Ele ter nos servido. Essa é a base da discussão. O problema é que para nós, esse negócio de servir pode armar uma arapuca para a gente, se nós não estivermos moldados pela vida de Jesus. Esse negócio de servir pode armar uma arapuca para nós, porque nós temos a tendência de acreditar que servir alguém ou servir a Deus é um jeito de eu ficar bem com Deus. Se eu sirvo a Deus, então eu estou de bem com Ele. Se eu sirvo alguém, se eu me proponho a servir alguém, então eu estou de bem com Deus. E quando eu me considero de bem com Deus, eu tenho também Deus tem a obrigação de me colocar no camarote da vida, porque eu estou servindo. E se eu estou servindo, eu mereço um lugar de honra nessa vida. Se eu estou servindo, eu mereço um camarote na vida e na existência humana. Então eu sirvo para ficar de bem com Deus e está tudo resolvido. Se essa for a nossa vivência, e se essa for a nossa experiência no servir, o ato de servir pode se tornar um jugo para você. E por que eu estou dizendo que o ato de servir pode se tornar um jugo? Porque vai ficar pesado demais. Você vai sempre querer servir para receber o reconhecimento das pessoas, e eu e você sabemos que nem sempre as pessoas vão aplaudir e vão nos dar um tapinha nas costas para dizer, muito bom o que você fez. E se a gente vive a nossa vida buscando esses famosos tapinha nas costas, nós vamos mirrar atrás disso. Se a sua experiência de servir está pautada nessa tese de que se você serve, então você está de bem com Deus, então o seu serviço pode ser uma manipulação, porque você está querendo servir para, na verdade, ganhar alguma coisa em troca daquelas pessoas de quem você serve. Então você não serve as pessoas porque há uma compaixão no seu coração em servir. Não, a gente serve porque a gente mantém uma relação utilitarista com as pessoas. Eu faço, mas eu preciso receber algo em troca. Você também pode servir como um alívio de culpa, um desencargo de consciência. Eu sou crente, eu preciso servir alguém, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou lá e ajudo alguém, faço qualquer coisinha para cumprir o protocolo, e aí eu estou limpo diante de Deus, já não tem mais culpa em mim, porque se alguém está sofrendo aqui, eu ajudei com alguma coisinha, eu estou livre de ajudar, de qualquer cobrança da liderança da igreja, eu estou livre de qualquer cobrança de Deus, então estou resolvido. E você também pode querer servir como uma atitude insincera, que leva, na verdade, você não a servir alguém e não servir a Deus, mas você servir a você mesmo. Você faz como modo de promoção pessoal. Hoje, o que precisa se converter é o modo como a gente serve.
o nosso servir precisa se converter. O nosso servir precisa de uma conversão. Porque você quer ver o perigo? Servir por servir não é o objetivo final do cristianismo. Servir por servir não é o alvo principal do cristianismo. O alvo principal e final do objetivo do cristianismo é Jesus, não é o seu servir. Ou seja, o nosso serviço deve, em última análise, ser fundamento para a glória de Deus só. Não é para a igreja, não é para quem serve e também não é para quem recebe. O fundamento do serviço e a glória do serviço é para Jesus. Fora disso, o nosso servir precisa se converter. E à medida que eu estava essa semana lendo esse texto, e lendo e relendo e fazendo perguntas, servir nos moldes de Jesus me fez fazer 4 perguntas básicas para esse texto. 4 perguntas básicas. Quando servir? Quem servir? A quem servir? Como servir? E por que servir? Quando? Quem? Como? E por quê? E eu queria nessa noite tentar responder, eu não, porque quem respondeu para mim foi Jesus nesse texto. Eu quero compartilhar com você as respostas que eu tive de Jesus lendo esse texto, para a gente poder então compreender como é que nós podemos ser moldados pelo servir de Jesus na nossa vida. A primeira pergunta que eu fiz: quando servir? E aí logo no versículo 1, Jesus já me dá a resposta. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Quando eu leio esse versículo, eu consigo tatear a tensão do texto. Quando eu leio esse versículo, eu consigo perceber quão carregado está esse versículo aqui. Porque Jesus está prestes a ser entregue. E ele vai ser entregue de modo brutal. E ele vai morrer da pior maneira possível. E antes disso tudo acontecer, diz o texto que ele está na mesa. Já parou para comer depois que você teve um dia terrível? Já parou para comer depois que você chegou do médico e você teve um diagnóstico horrível? Já parou para comer depois que você teve uma discussão horrível com seu cônjuge? Já parou para comer depois que você chegou na hora do almoço e você descobriu que os seus filhos fizeram algo terrível dentro de casa? Conseguiu comer? Bom, eu não sei qual é a sua experiência, mas a minha experiência quando tenho alguma tensão é que a boca do meu estômago fecha. Não desce, não vai. Porque eu fico tão angustiado e tão nervoso que a última coisa que eu penso é em comer. Eu quero primeiro resolver a minha paz interior. Eu quero primeiro ficar tranquilo, para depois sentar na mesa, respirar e aí eu como. Porque parece impossível comer em tempos de guerra. É impossível comer em tempos de luta e de aflição. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, eu não consigo imaginar o sentimento em torno do coração de Jesus. Eu não consigo mensurar a tensão que está no coração de Jesus aqui. Mas eu consigo ver que existe a tensão. Porque a tensão ela é evidente.
E mesmo nesse quadro de tensão, Jesus responde a minha pergunta de quando servir. E ele responde a minha pergunta de quando servir com uma só palavra: disponível. Disponível. Essa é a palavra que Jesus usa para responder para mim quando servir. Jesus estava disponível. Ele estava pronto para servir em qualquer situação. Deixa eu tentar ilustrar para você o que é disponível. Minha irmã, está tudo bem aí com a gravidez? O filhinho não está vindo, não. E eu falando sobre disponível, achei que a criança falou, também estou disponível. Vou nascer agora. Deixa eu tentar dar um exemplo para você o que eu quero chamar de disponível. Em 1997 eu fiz o exército. Eu não queria servir o exército. Mas não teve jeito. Fui arregimentado. E quando chegou a farda, quando eu vesti a farda, eu olhei no espelho assim do exército, assim, agora eu virei homem. Mal sabia eu. Agora eu virei homem. E aí eu estufei o peito. Agora eu sou do Exército Brasileiro. Brasil! E no Exército, eu queria fugir dos plantões. Eu não queria passar as madrugadas no Exército. Então o que eu fazia? Eu cheguei no Exército e disse, olha, eu toco caixinha, porque eu tocava bateria na igreja, eu toco caixinha, me coloca na banda, porque quem está na banda não fica de plantão. A gente é crente, mas a gente não é besta. O problema é que, de vez em quando, o meu coturno não estava tão brilhoso, a minha barba, o meu rosto não estava tão liso, e por estar na banda, e por ser um pouquinho conhecido no exército por imitar o sargento e coisas afins, o sargento estava sempre de olho em mim, e vez ou outra, eu ficava de plantão. E como é que era o plantão no exército? O pior horário era das 2 às 4 da manhã. Você ficava dentro da guarita, e nesse horário não passava carro nenhum na rua. Nesse horário não tinha gato, nem o gato passava. As formigas estavam todas dormindo. Era impossível ficar ali. Das 2 às 4 ficava eu, ou a pessoa que estava lá, eu, o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a tentação de dormir. Você não pode dormir. Quando passava esse período, você ia para o quarto, e aí você ia descansar 4 horas até fazer o rodízio de novo. 6 horas. E quando você dormia, como é que você ia dormir? Você acha que você ia colocar aquela camisa da sua esposa, feito um coraçãozinho assim para você? Você é o maior esposo do mundo? No exército. Você acha que você ia colocar aquela pantufinha que a sua filhinha deu para você no Dia dos Pais? Não. Você acha que você ia colocar a camisa do seu time para dormir? Também não. Você tinha que dormir fardado. A única coisa que você ia tirar é o coturno. Por quê? Porque você estava dormindo, mas você tinha que estar pronto, disponível para qualquer eventualidade de súbito. Você pula da cama, coloca o coturno, se apresenta e vai para a guerra. Em leme, guerra. Mas você tinha que estar pronto. Tinha que estar pronto. Isso é estar disponível. Quem é moldado pela vida de Jesus deve estar pronto para servir em qualquer situação onde você estiver. Como é que a gente pode estar disponível para Deus? Não sei se você já fez essa oração, mas a gente pode fazer esse teste.
Qual foi a vez que você acordou e você olhou para Deus logo cedo e disse assim: Senhor, o que é que o Senhor está precisando hoje? Porque as nossas orações é o contrário. Senhor, eu estou precisando disso hoje. Senhor, eu estou precisando resolver esse problema. Senhor, eu tenho essa conta para pagar. Senhor, eu tenho essa relação com o meu chefe não está boa. Eu preciso resolver isso hoje. Estar disponível para servir muda até o modo como a gente ora. Porque quando a gente abre os nossos olhos, nós estamos fardados, e aí a gente olha para o Senhor e diz assim: Senhor, o que é que o Senhor precisa hoje? Porque eu quero te servir. O que é que o Senhor está precisando hoje para fazer? Porque eu quero fazer. E isso bate na gente. Sabe por quê? Porque eu e você estamos dispostos a servir quando o servir nos favorece. A gente quer servir, desde que todo o contexto venha a favorecer o nosso servir. E Jesus me ensina que se Ele é o molde da minha vida, eu devo estar preparado para servir a Ele e ao próximo, mesmo que dentro de mim tenha uma tensão como um cenário palpável. Eu posso estar passando uma tensão na minha vida, eu posso estar passando um problema complicadíssimo na minha vida, mas esse também é um contexto em que eu posso servir ao Senhor, ainda quando tudo ao meu redor esteja me dizendo que está caindo, ainda que o meu mundo esteja virando de cabeça para baixo, é possível você servir a Deus nesse contexto. Eu me lembro da minha mãe, e já comentei aqui algumas vezes isso, algumas das vezes que a gente teve que ir para a Unicamp, e minha mãe fazendo tratamento de câncer, nós íamos para o CAISM, e quando nós entrávamos dentro do CAISM, que era o Centro de Assistência à Mulher, inúmeras mulheres fazendo tratamentos severos ali naquele lugar. E quando nós chegávamos na Unicamp, a minha mãe se levantava, tirava do bolso alguns panfletos e ia até aquelas mulheres. Deus abençoe sua vida, Jesus pode abençoar você. E eu ficava olhando aquilo e falava: que loucura! Num contexto de tanta tensão, é possível de algum modo, por um milagre, a gente poder olhar para o outro e poder servi-lo de algum modo, ainda que aqui dentro o nosso castelo tenha ruído. Quando eu devo servir? Todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar, ainda que seja num momento de tensão absurdo dentro da sua alma, é possível você ainda servir a Cristo e servir alguém. E a minha segunda pergunta, a quem servir, também é respondida por Jesus nesse texto. Quando eu olho para a mesa registrada nesse texto, quando eu olho para a mesa em que Jesus estava sentado e vejo os companheiros de Jesus à mesa, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu não encontro razões coerentes para Jesus servir aquelas pessoas que estavam na mesa. Eu não encontro nenhuma razão coerente, plausível, para Jesus servir aquelas pessoas que estavam junto com ele na mesa. E o que mais me impressiona é que mesmo Jesus, não tendo nenhuma razão lógica para servir aqueles homens, ele não se fecha para o serviço. Jesus não estava fechado, mesmo olhando na mesa e olhando nos olhos daquele que iria traí-lo.
Ele não estava fechado, mesmo olhando nos olhos daquele homem que se portava com tanta firmeza, chamado Pedro, e que dizia: não, para pegar o Senhor vai ter que me pegar primeiro, para pegar o Senhor vai ter que me pegar primeiro, e foi o primeiro a negá-lo. Eu não vejo ele fechado ao continuar olhando para a mesa e saber que todos os outros homens que estavam sentados com ele na mesa iriam sair correndo da presença de Jesus quando os soldados chegassem lá no Getsêmani. Todos correram com medo. Todos. Ele não se fecha. E eu custei a encontrar uma resposta nesse texto para tentar entender por que ele não se fechava para servir aqueles homens. E a única resposta que eu cheguei é que ele não se fechava porque Jesus sabia que para servir alguém e para servir ao próximo implica em lidar com o limite do outro. Para servir alguém, isso implica em termos que lidar com o limite daquele a quem nós estamos servindo. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer servir alguém que retribua com perfeição aquilo que a gente deseja. Eu vou te servir, mas você tem que retribuir com muita perfeição aquilo que eu vou exigir de você. Eu vou te servir, mas você tem que ser bonzinho. Eu vou te servir, mas você tem que ir para a igreja todo domingo. Eu vou te servir, mas eu preciso dizer uma coisa para você. É impossível a gente querer servir alguém e esperar a perfeição dessa pessoa. Porque se você é moldado pela vida de Jesus, se você se dispõe a servir, você vai ter que lidar com o limite dos outros. Deixa eu tentar ilustrar com uma outra história. Não sei se você já viu esse filme, O Resgate do Soldado Ryan. O clímax desse filme é quando o soldado Ryan ele está sendo resgatado pelo capitão, que é interpretado pelo ator Tom Hanks. E tem uma história, um drama por trás desse resgate. E lá no final do filme, a gente chega no clímax quando o capitão, interpretado por Tom Hanks, encontra o lugar onde o soldado Ryan está e resgata esse soldado no meio da guerra. E até então, a gente tem uma ilustração perfeita de se sacrificar em favor de alguém. O capitão, ele se sacrifica em favor desse soldado. É uma história poderosa, é uma ilustração poderosa de entrega, é uma ilustração poderosa de serviço. Mas no final do filme, quando o capitão, interpretado por Tom Hanks, ele está dando seus últimos suspiros, ele segura a mão do soldado Ryan e diz para ele assim: faça por merecer isso. Faça por merecer isso que eu fiz. Faça por merecer. E morre. E o filme termina com o soldado Ryan já idoso. Ele está num cemitério e ele está olhando todos os túmulos dos homens que entregaram as suas vidas em favor do resgate dele. E agora, aquele veterano soldado Ryan olha para todos aqueles túmulos e pensa consigo: eu fiz por merecer? E ele espera ter merecido.
E é evidente que esse soldado na história passou a sua vida inteira sob o fardo de ter que retribuir o sacrifício feito por ele. E sabe que essa história não é diferente da de muitas pessoas que estão aqui hoje, que estão por aí? De gente que se sente culpado porque acha que não foi merecedor do sacrifício do outro. E quando a gente percebe que por tantas vezes nós nos colocamos no lugar do capitão e a gente fez de tudo em favor de algumas pessoas e essas pessoas não dão a mínima para aquilo que a gente fez, ou nós olhamos para algumas pessoas e a gente tem a impressão de que essas pessoas não mereceram o nosso esforço, a pergunta que eu faço então para nós nessa noite é: quem é que merece o nosso esforço? Vale a pena servir as pessoas? Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, um deles se sente imerecedor daquilo, que é o Pedro. E quando Jesus vai lavar o pé do Pedro, ele diz que ele não quer que Jesus lave os seus pés. E no versículo 8, Jesus responde para Pedro dizendo assim: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você. O que é que Jesus quis dizer com essa frase? Eu entendo que as únicas pessoas com quem nós podemos nos relacionar são aquelas que nós podemos e que estamos dispostos a lavar os pés dela. As únicas pessoas que nós podemos nos relacionar e servir são aquelas pessoas a quem nós podemos lavar os seus pés. Porque no fundo, se a gente for bem sincero, nós achamos que a gente pode se relacionar e que esse negócio de servir, ele está muito relacionado com aqueles que estão dispostos a lavarem os nossos pés. O problema é que nessa história, Jesus inverte o paradigma. Você só pode se relacionar com as pessoas a quem você está disposto a lavar os pés dela. E Jesus, quando se curva para lavar os pés daqueles homens, ele está dizendo: eu estou disposto a me relacionar com vocês, ainda que nenhum deles merecesse aquele esforço. A gente quer sempre oferecer alguma coisa para alguém que mereça. A gente quer oferecer o nosso tempo, a gente pode oferecer os nossos recursos, a gente pode oferecer qualquer coisa, mas essa pessoa tem que merecer. Eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ter que aprender a lidar com ingratidão. E você vai ter que aprender a lidar com imerecimento. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas que você vai oferecer, mas elas não merecem aquilo que você está oferecendo. Ela pode não merecer, mas o fato dela não merecer não significa que você vai estar fechado e indisposto para servi-la. Você vai estar pronto para fazer quando ela precisar. Isso é uma vida moldada por Jesus. E eu não estou aqui dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é assim. Mas Jesus também responde a minha terceira pergunta: como servir? Como é que nós vamos servir a Deus? E como é que nós vamos servir as pessoas ao nosso redor?
E para responder essa pergunta, eu vou me reportar mais uma vez à situação que envolve a Jesus e a Pedro nesse texto. Vamos tentar entender o diálogo entre os dois. Pedro primeiro indaga Jesus, no versículo 6. Quando ele vê Jesus lavando os pés dos discípulos, no versículo 6, Pedro olha para Jesus, meio que sem acreditar naquilo, e diz assim: você vai lavar os meus pés? E Jesus responde para ele: olha, Pedro, o que eu vou fazer agora você não vai entender. Só responde isso. Bom, você não vai discutir com o mestre, né? Mas o Pedro vai. Depois de Jesus ter dito para ele: você não vai compreender, o Pedro olha para Jesus e diz assim: você nunca vai lavar meu pé. Nunca vai lavar os meus pés. E aí Jesus responde para ele: bom, Pedro, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte com você. Aí eu sou fã do Pedro. Eu sou fã do Pedro. Numa hora ele diz: você nunca vai lavar os meus pés. Em seguida, quando Jesus disse: se eu não lavar, eu não tenho parte com você, aí o Pedro diz assim: espera lá, vamos fazer o seguinte, me dá um banho. Me dá um banho. E Jesus meio que olha para Pedro, parafraseando, dizendo: menos, Pedro, calma, não é o propósito. Calma, Pedro. Esse diálogo, ele muito me ensina em como servir uma pessoa. Quando a gente pensa em servir uma pessoa, a gente pensa em alguma coisa que seja palpável. Por exemplo, para servir uma pessoa, eu tenho que colocar a mão no bolso e dar um dinheiro para alguém. Para servir uma pessoa, eu tenho que ajudar essa pessoa a resolver o problema dela, seja do jeito que for. Para ajudar uma pessoa, eu tenho que fazer uma ligação e para tentar unir duas pessoas que brigaram e que estão amarguradas umas com as outras. Ok, tudo isso pode ser um ato de serviço. Mas uma das mais sublimes expressões de serviço e de disponibilidade é ouvir. Ouvir os discursos, ouvir as histórias, ouvir os problemas, ouvir o que alguém tem para dizer com todas as letras possíveis. Ouvir não só as palavras, mas ouvir os gestos. Algumas, e não poucas as vezes, em que eu atendi uma pessoa, e quando alguém marcava para conversar comigo, até hoje, quando alguém marca para conversar comigo, eu sou tomado por um sentimento, em todas as pessoas que vão conversar comigo. Eu tenho a impressão de que eu tenho que sempre fazer essa pergunta para a pessoa: olha, o que você quer que eu faça com isso que você está me dizendo? Qual é a sua expectativa com a nossa conversa? O que você espera de mim com isso que você está me dizendo? Esse é o meu sentimento como pastor. Por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa. E não são poucas as vezes em que eu solto uma frase dessa, que eu me manifesto dessa maneira, e aí a resposta vem me surpreendendo, mas dizendo mais ou menos assim para mim: nada, pastor, eu só queria que o senhor me ouvisse. Aliás, se me ouviu, eu já estou me sentindo até melhor. E eu não falei nada. Eu ouvi. Pedro falou. Ainda que tivesse falado fora de propósito. Pedro era um falador. E por falar muito, ele tinha margens para acertar demais e para errar demais. Pedro falou e Jesus ouviu.
O negócio é que ouvir implica também em responder. A gente não pode apenas ouvir, é preciso ouvir e responder. E no diálogo entre Jesus e Pedro, Jesus não se calou, ele interagiu. E quando Jesus interage, Jesus redefine a visão de Pedro. Para o cara que antes não queria que Jesus lavasse os pés, para o cara que queria tomar banho numa bacia d'água que estava no colo de Jesus. A gente precisa entender que antes da gente agir em favor de alguém, que antes da gente agir servindo alguém, é preciso ouvir servindo. Porque quem age sem ouvir alguém, age sem servir. E eu preciso dizer que encontrar um ouvido amigo tem sido para a nossa geração assim como a máquina de escrever é para nós. Encontrar um ouvido amigo e fiel tem sido tão difícil. As pessoas não ouvem, elas falam. Elas falam. E você não tem ninguém para te ouvir mais. Você quer servir alguém? Aprenda a ouvir alguém. Tire tempo para ouvir e não falar nada. E se você falar, que fale pouco. Ofereça sim uma resposta, mas antes de falar qualquer coisa, tire tempo para ouvir. Mas a minha quarta pergunta, por que servir? Também é respondida nesse texto por Jesus. Por que a gente tem que servir? De pronto, sabe o que é que a gente vai responder? A gente vai responder assim: a gente tem que servir porque Jesus falou que a gente tem que servir. Ok? Ele disse isso mesmo. Depois de lavar os pés de todos os discípulos, no versículo 14 ele diz, deixa eu ler para vocês. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ok. Se Jesus serviu, por que a gente tem que servir? Porque ele está dizendo para a gente fazer a mesma coisa que ele. Ok. Mas eu preciso dizer para você que essa não é uma verdade inteira. É só apenas um lado da moeda. Tem o outro lado. Tem a outra metade da história. Tem a outra metade da verdade. E a outra metade está no versículo 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois que a praticardes. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se vocês servirem como eu sirvo, vocês servirem como eu servi, vocês serão bem-aventurados. Se vocês servirem como eu servi e como eu sirvo, vocês vão ser felizes. E Jesus aqui, ele está nos trazendo uma nova percepção do porquê nós devemos servir. A gente deve servir não apenas porque ele fez, e não apenas porque ele está dizendo para a gente fazer. Ele diz para a gente servir, porque quando nós servirmos, tendo a vida de Cristo moldada em nós, nós vamos nos sentir felizes. E esse sentimento de realização, e esse sentimento de alegria ao servir alguém, é resultado dos moldes de Cristo em nós.
Por quê? Porque já não sou eu quem vive. Porque se eu viver, eu vou querer servir a mim mesmo e não o outro. Se já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então Ele me capacita a servir o outro e a me sentir realizado à medida em que eu me entrego em favor de alguém. Cristo vivendo em mim me traz satisfação e alegria à medida em que eu sirvo a alguém e não sirvo a mim mesmo. Agora a pergunta é, por que Jesus sentia prazer em servir alguém? Por quê? O versículo 3 nos dá a resposta. O versículo 3 diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele sabia, Jesus sabia de onde vinha, e Jesus sabia para onde ia. Isso é a identidade dele. Ele sabia quem ele era. A identidade de Jesus permitia ele servir com alegria, mesmo que ele tivesse que fazer o trabalho de um escravo, porque quem lavava os pés das pessoas naquela época não era o dono da casa. Quem lavava os pés eram os escravos. Agora imagine você chegando na casa, nessa cena, e você encontra Jesus lavando os pés, e você quer saber quem é Jesus. Você ia chamar Jesus, você ia achar que Jesus seria quem? Algum daqueles homens que estivesse à mesa? O que lavava os pés era o que você não ia achar. E sabe por quê? Porque você ia achar que aquele seria um escravo. E você acha que Jesus estaria preocupado em alguém chamá-lo de escravo? Não. Sabe por quê? Ele era escravo? Não. Ele era livre. Era o Filho de Deus. E por saber quem ele era, ele não tinha problema em se curvar e ocupar o lugar de um escravo. Quando ele diz que nós seremos bem-aventurados ao servir, é porque nós devemos saber quem nós somos. Sabe qual é um dos grandes problemas que a gente enfrenta em servir uma pessoa? É porque a gente não sabe quem a gente é. E aí a gente fica com medo das pessoas pintarem uma imagem sobre nós que nós não desejamos, que nós não gostamos. Mas se você sabe quem você é, você não tem problema em ocupar um lugar de uma pessoa que você não gosta, ocupar uma função que não lhe agrada. Não tem problema, porque você sabe quem você é. E quando eu e você descobrirmos quem nós somos em Cristo, não vai nos importar em nos humilharmos para servirmos alguém. Agora, é verdade que nem todo mundo vai sentir alegria em servir. Nem todo mundo vai ficar feliz em servir. Versículo 17 e versículo 18 fala sobre isso. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós. Versículo 18, Jesus está dizendo assim, olha, eu não falo a respeito de todo mundo que está aqui na mesa que vai ficar feliz em servir. Por quê? Ele se referia a quem? A Judas. Judas. Servir com satisfação e alegria a alguém são para aqueles que foram tocados pelo Evangelho, porque imitam a Cristo. Quem não sente satisfação e alegria em servir alguém é porque ainda não foi tocado pelo Evangelho. Nem todos vão sentir alegria em servir, mas os que sentem alegria em servir alguém é porque esses são meus. Eles são tocados pelo Evangelho. E porque são tocados pelo Evangelho, se dispõem a fazer. Jesus responde às minhas 4 perguntas. Quando, quem, como e por que servir? Mas eu preciso terminar com uma última lição poderosa nesse texto de como a gente pode servir a Deus
e servirmos as pessoas tendo o exemplo de Cristo para nós. A gente vive num mundo repleto de estranhos. E quando a gente para servir alguém, é como se de alguma forma nós convidássemos essas pessoas para se transformarem em os nossos conhecidos amigos. Já serviu alguma pessoa que você não conhecia? Você está indo trabalhar de carro. E aí naquela manhã você diz assim: Senhor, hoje eu quero fazer um ato de bondade. E aí você olha no ponto de ônibus e você para. E se você for uma mulher, você convida uma outra mulher. Se você for um homem, você convida outro homem para não ter nenhuma má interpretação. E aí você diz assim: olha, eu estou indo trabalhar no plano. Você quer uma carona? Quanto que é? De graça. De graça? Aí a pessoa dá uma olhada para você assim, dá uma olhadinha no carro, se dá uma benzida e entra no carro. Né? Seja o que Deus quiser. E à medida que você vai andando, você vai perguntando: qual é o seu nome? Eu me chamo fulano, eu trabalho. Você trabalha ali, eu trabalho aqui e tal, que bacana. Você transforma um desconhecido num conhecido colega. Ou então quando você está almoçando e você tem aqueles lugares assim, que está todo mundo almoçando junto, e aí você senta para almoçar com quem você não conhece. Dá licença, posso sentar com você? Você tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que não estão dispostas a isso. Eu certa vez fui no plano e eu estava lá e eu falei: vou almoçar por aqui hoje. E aí eu sentei, tinha cheio de gente, e as pessoas são assim, né? Tem 2, 3 cadeiras, ela senta no meio, para ficar distante da outra, para ter espaço. Tem espaço para todo mundo, gente. E aí eu olhei aquela situação e falei: eu vou sentar com alguém, porque eu preciso comer, em pé eu não vou comer. Aí eu cheguei, tinha uma senhora. Aí eu disse assim: bom dia. Ela, comendo. Essa aí está com fome, a irmã está com fome. Eu posso sentar aqui? Obrigado. Sentei. E eu orei. Falei assim: Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu amor para ela agora aqui. Eu quero falar. E aí ela estava meio que no meio dos trabalhos, né? E eu percebi que ela começou a acelerar. Eu falei: gente, essa mulher vai ter um revertério aqui, eu vou levantar, vou embora. E eu demorei um pouco para interagir. E aí quando eu decidi interagir, eu disse assim para ela: a senhora trabalha por aqui? Dá licença, eu vou embora. Eu falei: meu Deus do céu. Ela achou que eu estava, acho que meio... Eu falei: sou casado, minha senhora. Mas você pode encontrar com gente assim, com gente que não está disposto a se tornar conhecido. E no meio de uma geração de estranhos, nós somos chamados a convidarmos pessoas estranhas a se transformarem como amigas. E para a gente transformar estranho em amigo, nós precisamos ser hospitaleiros no serviço. E para a gente ser hospitaleiro, a gente tem que converter a nossa hostilidade em hospitalidade. Transformar a nossa hostilidade, que exige que o outro me sirva, que o outro me dê carona, que a atenção do outro seja só minha. Transformar a nossa hostilidade, que não permite que eu e você venhamos a nos ajoelharmos para servir alguém. Transformar a nossa hostilidade em hospitalidade. A hospitalidade em servir, sabendo quem eu sou. A hospitalidade em servir, aproximando o próximo de mim, aproximando o próximo a mim, aproximando o próximo a Deus.
A hospitalidade que transforma estranhos em amigos. Jesus disse certa vez: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. A hospitalidade de Jesus levou ele a se entregar em serviço por pessoas que não mereciam, como eu e como você. A hospitalidade de Jesus nos tirou da morte para a vida. A hospitalidade de Jesus nos tirou da cruz para nos dar uma coroa. A hospitalidade de Jesus nos fez amigos, amigos de Deus. Eu espero muito que a sua vida assuma os contornos da vida de Jesus e que você saia daqui servindo como Jesus serviu. E se ele serviu primeiro, eu e você, devemos reverberar a mesma ação e a mesma atitude dele. Saia para o mundo e vá servir. E sinta-se feliz em fazer isso. Vamos orar? Ficar em pé. Pai, transforma a nossa hostilidade em hospitalidade. Nos ensine a te servir em qualquer situação, ouvindo as pessoas. Que o Senhor vai nos trazer alegria quando nós servirmos as pessoas e servimos ao Senhor. Eu peço para que essa seja uma realidade entre nós. E que nós não venhamos a servir como uma abordagem religiosa. Que o nosso servir seja a vida do Senhor em nós. Leva-nos para o mundo. Nos leva para servirmos. Porque o Senhor nos serviu. Ajuda-nos. Que a tua vida contorne a nossa existência. A ponto das pessoas olharem para as nossas vidas e verem o Senhor vivo em nós. E nós mortos para nós mesmos. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, levando você a servir ao Senhor, levando você a servir as pessoas, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana para você.